Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar para vocês como hospedar um podcast aqui de maneira gratuita usando aqui o Castbox, tá? Então o Castbox ele é um aplicativo para ouvir podcasts, mas ele tem também aqui a área para hospedar os podcasts, né? Então totalmente gratuito, vocês vão ver aqui que ele gera o feed, o RSS, tudo certinho. Então para a gente começar aqui a enviar o podcast, né? Então eu criei um e-mail aqui no Gmail, só para a gente fazer o vídeo aqui, né? Criei aqui o podcast envio teste@gmail. Eu já estou logado ele aqui nesse e-mail, então aqui eu já consigo, né, trabalhar com ele aqui. Aqui eu usei o e-mail para criar aqui um endereço na Apple para poder mandar o podcast aqui. Então a gente vai cadastrar o podcast no Castbox e vai mandar para o Spotify, para Apple e para o Deezer. Eu vou mostrar isso nesse vídeo aqui, então vocês vão ver que é um método bem fácil, tá? Então eu estou aqui no Castbox, então eu vou na opção aqui entrar, me cadastrar, e aqui eu posso entrar direto com a conta do Google aqui já para escolher. Então ele já colocou aqui, ó, podcast envio teste, já que a conta que eu já estou logado, e ele já vai criar a conta aqui já direto. Vamos ver se ele vai só dar uma... Ó, ele já criou aqui a conta direto, tá? Então ele já aparece aqui o nome que ele já puxou lá do Google. E aí eu posso vir aqui no estúdio de criação. Vocês vão ver que é muito simples para criar aqui o podcast no Castbox, tá? Então eu vou dar um novo canal, né? E vou dar aqui um free channel, um canal grátis. E aí eu vou colocar aqui podcast envio teste. Aqui é o nome do podcast mesmo. E aqui eu vou colocar a capa aqui que eu já deixei preparada aqui, a capa do podcast. Eu deixei ela aqui, coloquei só uma cor genérica aqui, uma imagem genérica. Então a capa do podcast e aqui a descrição. Então eu vou colocar aqui o podcast envio teste, é um podcast de variedades que fala de todos os assuntos de forma descontraída e divertida. Vem com a gente ouvir esse podcast. Beleza. Aqui eu coloquei todas as informações aqui, né? Coloco todos os detalhes ali. E aqui o e-mail, né? Eu já vou colocar aqui, não é isso aqui, obviamente. Deixa eu pegar o e-mail aqui. Podcast envio teste. Vamos colocar lá o nosso e-mail que a gente está usando aqui. E aí eu vou colocar aqui envio teste 2020, copyright, né? Isso é só para fazer, né, botar aqui. Aí a linguagem do podcast eu vou colocar aqui português. E aqui as categorias. Aí tu tem que achar aí a categoria que vai mais se encaixar com o teu podcast, tá? Então eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui que seja comédia, educação e lazer. Então são as três categorias que eu estou colocando aqui. Aí se eu aqui explicit content é se o podcast se ele tem alguma, né, palavrão, se ele trata de assunto adulto, daí tu marca essa opção aqui que ele vai gerar lá, né, quando mostrar nos agregadores ele vai mostrar essa opção. E aqui opções avançadas é se tu tiver redirecionamento para download, coisa que tu pode colocar aqui também. Então eu criei o canal aqui, né? Eu vou dar um finish e ele vai criar o canal aqui. Então ele está aqui, ó, em publicado. Então quer dizer que ele ainda não tem nenhum episódio, então ele ainda não publicou o podcast. Mas então vamos publicar aqui um episódio direto. Então aqui, ó, direto na conta aqui, a gente foi aqui, criou um canal, né, o podcast teste, e eu posso vir aqui em episódios. E aí ele já vai aparecer aqui, ó, o canal que a gente criou aqui, podcast envio teste. Esse aqui eu só vou dar um new episode. E aqui ele já vai pedir para fazer o upload do arquivo. Então eu já deixei aqui, ó, o cara separado aqui, né, o podcast teste. E aí eu vou colocar aqui, eu vou inverter aqui essa ordem aqui. Eu vou colocar aqui, ó, número 1, falando sobre o Castbox. Eu vou colocar aqui. E aí aqui eu vou colocar a descrição do episódio. Nesse episódio a gente aprendeu a subir um podcast de forma gratuita no Castbox e nos outros agregadores. Pronto, isso aqui é uma coisa bem simples.
E aqui eu vou colocar a capa do episódio, né? Então eu já deixei ela separada aqui também, então eu coloquei só uma corzinha diferente aqui, episódio 1, e coloquei aqui. Aqui, ó, é bem legal, aqui então o canal que a gente criou, né, coloca aqui. E aqui eu achei legal isso aqui, ó, Season Number, tu pode colocar por temporadas, então se colocar aqui temporada 1, ele vai dividindo os episódios aqui por temporada, tá? Então eu não vou colocar aqui essa, né, essa opção, e também aqui, ó, esse prefixo URL aqui, ele é para monitorar as estatísticas do podcast em outras plataformas, tá? Então também não vou utilizar aqui agora. Então aqui só vou colocar aqui em maiúsculo para ficar bonitinho. E é isso. Então eu tô com todas as informações certas aqui. Então eu vou lá e vou publicar o podcast, esse episódio. Vou publicar esse episódio. Então o que aconteceu aqui agora? Ele colocou aqui o episódio 1, né, no podcast teste, e ele colocou, e aqui ele já publicou. Viu que ele passou ali de, né, unpublished para, né, agora deu OK. Então o que vai acontecer aqui agora? Ele já publicou aqui o podcast, ele já está disponível aqui no Castbox, e aí ele já te mostra aqui a URL, tá? Então se eu pegar esse cara aqui agora, eu vou abrir uma aba nova aqui, vou entrar nele, ele já vai mostrar aqui, ó, o podcast, e ele já vai mostrar aqui o episódio 1 do Castbox. Então aqui ele já está pronto aqui para... Tá, e aqui eu coloquei um 2 a mais aqui, eu já vou aproveitar e já vou arrumar. Vocês vão ver que percebe que é bem simples. Eu arrumo aqui, aí já atualiza aqui, já vai, ó, já consertou aqui. Então ele é bem legal. E aí ele já está disponível aqui para tocar o podcast. Então ele já apareceu aqui 2 minutos, que é o nosso tempo aqui que eu coloquei aqui o arquivo, que é bem rápido para a gente só fazer um teste. E aí o legal que ele faz aqui agora, então... a gente criou o canal e ele já cria aqui o feed RSS. Então aqui ele já cria aqui o RSS, já que a gente já pode distribuir ele nas plataformas, tá? Então ele já vai aparecer aqui, ó, todas as informações que a gente colocou lá, ele já criou aqui o feed para enviar o podcast. Então, beleza, com isso aqui agora vamos colocar o podcast lá no Spotify. Então o que eu vou abrir uma aba nova aqui e vou entrar lá na URL do Spotify. Eu vou entrar aqui no podcasters.spotify.com. Então a gente vai fazer o login aqui. E aí eu vou tentar fazer o login aqui. Vamos se inscrever, né, no Spotify. E aqui ele está pedindo para usar o Facebook. Eu não vou usar o Facebook agora, eu vou usar o e-mail mesmo. Então eu vou colocar aqui o e-mail lá do teste que a gente está usando aqui. Opa, não é esse cara aqui. Copiar o e-mail aqui de novo, confirmar o e-mail, senha, vou colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar aqui podcast teste. Aqui eu vou colocar a data de nascimento, qualquer coisa. Não binário. Compartilhar meus dados, não sou um robô. Montanhas oculinas. Ó, o Google vai fazer eu passar vergonha aqui. Quer ver que eu não vou acertar aqui os... Ó, acertei. Eu não sou um robô, gente, tá bom? Então já tá aprovado aqui pra todo mundo. Então vamos lá, vamos se inscrever aqui no Spotify. Aqui ele tá criando uma conta padrão aqui do Spotify, né? Em branco, nova. Então é só pra gente, né? O que aconteceu aqui? Tente de novo nossa ajuda de testes, tá? Pera aí. Provavelmente acho que esse nome aqui ele deve estar incomodando. Então vamos colocar aqui, vou colocar o meu nome aqui. Acho que deve ser isso. Vamos ver. Ok. Tá, não sou um robô. Se inscreve. Não deu de novo. Vamos. Tá, pera aí. Ah, não, ele deu aqui já. Ele já tinha dado ok. Só ele só está pedindo para confirmar a conta. Então vamos confirmar a conta que vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui tudo ao vivo, né? Sem corte aqui pra gente fazer aqui, ó. Então ele confirmou o e-mail. Então beleza, agora nós vamos entrar aqui na conta aqui. Vamos lá, vou botar a senha aqui. Opa. Ó, aqui ele pede aqui algumas informações aqui para aceitar, então vamos aceitar aqui. E aí, beleza, ó, adicionar o seu podcast, né, no
no Spotify, então vamos colocar aqui, começar aqui. Então aqui agora vem o RSS que a gente cadastrou lá no Castbox. Então a gente criou o canal aqui, né, jogou, então vamos copiar esse cara aqui para lá. Então vamos informar esse cara aqui, ele vai começar a validar. Ó, e aqui ele já colocou aqui, ó, né, colocou a capa do podcast que a gente colocou lá no Castbox. E aí ele colocou aqui o nome e colocou aqui o enviado por tal, e aí a descrição e as categorias. Ele já trouxe isso aqui tudo automático lá do Castbox. Então eu vou dar um next aqui só para ele. Ó, aqui ele tá pedindo o quê? Ele tá pedindo para mandar o código para o e-mail para ter certeza que você é o dono desse podcast. Então vamos enviar o código aqui e ele já vai, né, já deve aparecer aqui, ó, novo login, não é esse cara aqui, ó, Podcaster Code. Então esse cara aqui, vamos jogar aqui para ele validar o código. Geralmente é tudo na hora aqui no Spotify. E aí aqui agora são as informações do podcast. Então o país, né, vamos colocar aqui Brasil, a linguagem, português. Aí aqui agora ele pede né, onde é que o podcast está hospedado. Eu não sei por que o Castbox ele ainda não aparece aqui, tá? Então eu sempre coloco aqui older, I don't know, e isso aqui sempre passa normal. Mas se o teu podcast estiver no Anchor, estiver no Blueberry, estiver no, né, outros, né, serviços aqui, o Podbean, tem vários caras aqui. Eu não sei porque o Castbox ainda não está aqui, então eu boto aqui older, I don't know. E aqui a categoria principal aqui né, a categoria primária. Então eu vou colocar aqui arte e entretenimento. E aqui ele pode, dentro disso aqui, ele pode colocar aqui outras categorias. Então eu vou colocar aqui entretenimento, o que a gente tinha colocado lá? Comedy. Então ele não tem aqui comedy. Eu vou colocar aqui TV, cultura pop. Pronto. Bem simples aqui, só pra gente... Isso aqui depois pode refinar, né, certinho com o tempo aqui. Então vamos lá. Vou dar um next aqui. Aqui ele confirma as informações antes de enviar, né? Ele aparece tudo aqui certinho. O legal é que assim, ó, essas informações aqui ó, que eu coloquei errado, apareceu aqui 2022, a capa do podcast, tudo isso tu pode mudar depois, tá? É só tu ir lá no Castbox e fazer as alterações aqui do canal, que ele deve estar... ele tá aqui o nome, ó, ele tá aqui. É só tu fazer as alterações aqui no canal, e isso vai mudar, e isso pode colocar aqui, pode mudar a capa do episódio, do podcast, a capa do episódio, que ele vai propagar lá no Spotify. Então, eu vou dar um submit aqui agora, e ele vai mandar aqui pro Spotify, né, o podcast. Ó, ele deu aqui, tudo certo, você já tem seu podcast, então, beleza, vou dar um track aqui, podcast, e aí o que acontece? Quando você entra aqui agora na opção, né, catálogo, ele já vai aparecer aqui podcast, ele já vai aparecer aqui processando, tá? Então ele já vai aparecer aqui, ó, dia 13 de maio, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, ele já aparece aqui processando. Então, esse processando aqui, geralmente isso aqui é rápido, tá? Geralmente é uns 10, 15 minutos para ele liberar o podcast, às vezes até menos, tá? Então, como é só um episódio que tá ali, é bem rápido. Então, beleza, aqui no Spotify a gente fez, depois a gente vai voltar aqui para ver como é que vai aparecer o podcast lá no Spotify. Então, aqui deu certo. Vamos mandar o podcast aqui agora para Apple Podcast. Então, aqui ó, eu vou entrar de novo aqui na página, é só colocar aqui Apple Podcast Connect, já vai aparecer aqui ó. Aqui o que eu fiz? Eu criei só uma conta no iTunes e criei uma conta do iTunes, basicamente. Ele precisa baixar o iTunes pro computador, eu só fiz isso aqui antes. Né? Você pode ver que eu fiz com o mesmo e-mail aqui, só fiz isso antes porque isso demora um pouquinho. Então aqui eu vou colar o feed lá do Castbox de novo. Então eu vou voltar aqui no Castbox, copiar o feed aqui certinho e vou vir aqui no iTunes. Então ele já vai aparecer aqui a opção para validar. Né? Ó, e aqui o que aconteceu? Ele colocou aqui ó, que ele precisa da capa, né, pelo menos com 1400 por 1400. E eu fiz uma capa lá do podcast com tamanho menor. Então ele já reclamou aqui, porque isso ele apresenta em iPad, em todos os devices da Apple. Então ele precisa que esses tamanhos sejam, né, pelo menos
1400 por 1400 para ficar uma qualidade boa. Então eu não fiz isso antes, essa capa, então eu vou criar uma capa qualquer aqui só pra gente colocar lá no, né, colocar lá no Castbox para ser o tamanho certo. Então eu vou colocar aqui em pixels mesmo, 1400. Tira a proporção aqui. Eu vou criar só uma capa qualquer aqui pra gente usar lá. Então eu vou colocar aqui capa do podcast, só para passar aqui no cadastro mesmo. Vocês vão ver que aí depois é legal você tentar nisso, porque daí tem que estar os tamanhos certinhos lá para não ter esse problema. Então eu vou colocar aqui no centro só para ter uma base aqui. E aí eu vou salvar isso aqui, capa. Eu já deveria ter deixado isso pronto antes, mas aí como, né, não deu, a gente já faz aqui agora, 1400 por 1400. Beleza, então eu vou vir aqui no Castbox e vou mudar essa capa aqui. Vou colocar aqui a capa que a gente fez lá agora, capa do podcast, só para passar lá. Ver que ele já vai atualizar aqui, né? E depois vocês vão ver que essa capa aqui também vai aparecer lá no Spotify que a gente cadastrou antes. Então é bem simples. Então eu vou pegar aqui de novo o RSS, vamos voltar aqui e vamos mandar ele atualizar de novo aqui o feed. Vamos ver se ele vai passar aqui agora. Ó, pronto para o envio, porque agora ele está com a capa do tamanho certo lá. Então é sempre interessante já, né, quando tu cadastrar lá no Castbox, cadastrar já com a capa do tamanho certinho. Então ele já apareceu aqui. Ó, ele já aparece aqui o site, o Castbox, que é onde o nosso podcast está hospedado, né? E aí ele aparece aqui embaixo, ó, episódio, tudo certinho. Ele deu verdinho aqui, ele já está pronto para enviar aqui no Castbox, na Apple. Então ele deu ok aqui validado, eu vou enviar o podcast. Então ele provavelmente já vai dar um ok aqui, feito, ó. Então ele terminou aqui o processo e ele aparece aqui, ó, podcast enviado com sucesso para revisão. Então o que acontece aqui agora? Ele mandou aqui o podcast, né? Então a gente vai dar um ok aqui e ele já vai aparecer aqui, ó, podcast envio teste enviado para revisão. Então ele disse que mandou por e-mail aqui, ó. Então ele colocou aqui o feed, né, do podcast e ele está sob revisão. Então o que vai acontecer? Quando o podcast for liberado, você vai receber um e-mail lá no teu e-mail dizendo que ele foi liberado. E aí ele vai passar aqui de revisão para aprovado. Então esse aqui é o processo para enviar o podcast para a Apple. Então vocês perceberam que é bem simples, né? A gente cadastrou lá no Castbox, pegou o feed e trouxe para cá. Então agora vamos enviar o podcast para o Deezer. Então o Deezer faz um tempo que eu não faço, então vou colocar aqui podcast, Deezer send podcast. Acho que ele já tem um formulário aqui agora, né, que eles fizeram. Então vamos colocar aqui agora. Então aqui, ó, como submeter o seu podcast para Deezer. Ele já tem uma URL para isso agora, né? Então já tá bem legal, né, enviar o podcast para o Deezer. Então aqui, ó, podcaster.deezer.com. E aí ele já vem aqui para a página de publicar o podcast. Então aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou colar aqui o feed RSS lá do Castbox. E aí ele já vai para frente aqui para validar o podcast. Aqui ele vai mandar no e-mail a mesma coisa que ele fez lá com o Spotify, ele bota aqui agora. Então vamos ver aqui o Podcast Verification Code. Então eu vou vir aqui e vou jogar o código lá para... Tá. E aí ele trouxe aqui, ó, o feed RSS, o e-mail que ele já pegou lá do feed e aqui o provider name. Então deixa eu colocar aqui. Tá, eu vou colocar aqui podcast envio. Esse aqui é o criador do podcast, vamos dizer assim, né? Então eu vou colocar aqui essas informações. Depois, quando você for cadastrar, você tem que colocar as informações certinho do teu podcast ali. Então eu vou colocar aqui, onde é que tá aqui? Arte e cultura. Aqui são as categorias, né? O gênero do podcast. Deixa eu ver aqui. Vou colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar aqui sociedade e cultura. E aí o país aqui do podcast, vou colocar aqui. Opa, não apareceu o Brasil aqui. Aqui, Brasil.
E aí o podcast, o tipo do podcast, se ele é episódico ou se ele é em temporadas, né, serial. Então eu vou colocar aqui. Então aqui é a mesma coisa que ele faz. O podcast ele tem material explícito, então eu vou colocar aqui não tem. Ele aceita, né? Então aceitar os termos aqui e enviar o podcast. Então vamos submeter aqui enviar ele para o Deezer. Vocês vão ver que também é bastante simples aqui, ó. Ele já deu aqui, ó. Congratulations, seu podcast está no caminho aqui. Então, aqui ele já dá o URL do podcast. Então, se tu abrir aqui numa aba nova aqui para ver, ele já vai mostrar aqui o podcast. Então, o Deezer ele tá um pouquinho até mais rápido para enviar o podcast. Então, ele tá aqui, ó. Ele já coloca aqui falando sobre o Castbox, capa do podcast que a gente fez e aí tudo certinho aqui. Então, deixa eu entrar aqui Ó, já tá até tocando aqui a musiquinha que eu botei lá. Então, ele coloca o podcast aqui já disponível no Deezer, só que no aplicativo ele leva um tempinho para aparecer, tá? Então, manda aqui e esquece um pouquinho porque ele vai levar um tempinho lá para aparecer. Isso, né, porque ele tá indexando as informações, tá fazendo tudo isso. Então eu vou fechar aqui agora. Então o Deezer ele já mandou aqui, vou fechar. E agora só vamos conferir aqui se o Spotify acabou de processar. Ele já acabou de processar o podcast. Ele já está aqui. E aí se a gente for aqui na página, né, na página do podcast, se a gente for abrir lá no Spotify, o podcast ele já está disponível lá no Spotify. E aqui o Spotify ele já é rápido, ele já está em todos os aplicativos. Né, tá no aplicativo aqui tudo certinho. Então ele já trouxe aqui, né, a capa. Vocês viram que a gente mudou lá para outra. Então depois ele vai mudar aqui também. Mas se entrar aqui no episódio, ó, ele já vai tocar a musiquinha aqui também, ó. Mas se entrar aqui no episódio já vai aparecer a capa que a gente colocou aqui do episódio, tudo certinho com a descrição, né? Então fica bem legal, né, de mandar aqui o podcast. Então é bem simples, né? Vocês viram que a gente criou aqui o canal, pegou o feed RSS e aí sai distribuindo pelas plataformas. Então é bem tranquilo fazer isso, tá? Então esse era o vídeo que eu queria fazer para vocês aqui hoje, para mostrar como é que a gente envia aqui o podcast no Castbox, nos agregadores. E se você gostou do vídeo, deixa o joinha aí embaixo, deixa o curtir e se tiver alguma dúvida pode deixar aí que a gente está sempre respondendo. Valeu, galera, um abraço!